E no preâmbulo da Carta original, houve essa constatação que existem condições de trabalho para uma grande parte da população da injustiça, miséria, privações que geram descontentamento, tal que a paz e a harmonia universais são postas em perigo. O que os fundadores da OIT reconheceram quase 100 anos atrás foi que a economia mundial precisava de regras claras para que o progresso econômico fosse sinônimo de justiça social, de prosperidade e de paz para todos e todas. E a famosa Declaração de Filadélfia de 1944 articula os mesmos princípios, declarando também a centralidade da liberdade sindical e a negociação coletiva como direitos internacionais fundamentais. Os grandes motivos históricos para a fundação da OIT, na verdade, eram mais negativos. A Primeira Guerra Mundial, também a Revolução Bolchevique, ou seja, a ideia era de aplicar diálogo social para tentar evitar guerras no futuro e uma guerra constante de classes. A OIT é o único legado da Liga das Nações que sobreviveu. Embora a OIT faça parte da ONU, ela antecedeu a organização por um período de quase 30 anos. E a ideia de regras claras sobre o trabalho na economia internacional foi o motivo fundamental para o sistema de supervisão e de controle normativo da OIT, através do sistema de convenções e protocolos com força vinculante, assim que eles foram ratificadas pelos Estados-membros, e também de declarações, recomendações e resoluções sem força vinculante, mas com uma força instrutiva em termos de direito internacional do trabalho. Há 187 Estados-membros da OIT agora. E a OIT foi fundada no conceito do tripartismo. Governos, empregadores, trabalhadores, para garantir a paz industrial, evitar as guerras para o futuro, uma esperança que, obviamente, não foi realizada depois. Mas a OIT é a única organização na ONU, a única organização mundial que tem essa estrutura e contém essa governança. E isso foi reconhecido pelo Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Em 1941, a OIT saiu no exílio por conta do conflito na Europa e estava operando em Montreal, América do Norte. E depois da conferência, em 1941, o presidente Roosevelt convidou todas as delegações para Washington. E ele fez a seguinte observação. Na época da sua fundação, a OIT era um sonho utópico. Quem podia ter imaginado que os governos do mundo reunidos para estabelecer e melhorar as normas internacionais de trabalho? Mais utópica ainda era a ideia de que os trabalhadores e os empregadores também teriam lugar nessa reunião para estabelecer as normas. Fecha aspas. Com a globalização econômica avançada complexa de hoje, essa estrutura tripartite, baseada nos Estados-membros individuais da organização, está enfrentando um grande desafio de regulamentação e capacidade de acompanhamento. Aliás, a discussão transversal dessa última conferência da OIT, a 105ª conferência da OIT em Genebra, em junho, um resultado dessa conferência foi uma resolução que reconhece a necessidade de uma abordagem de assistência técnica de normas trabalhistas ainda mais transfronteiriça de parte da OIT em referência às cadeias de fornecimento global, que transcendem e ultrapassam as fronteiras e, às vezes, as capacidades regulamentadoras dos Estados-membros individuais. Bom, trabalho decente. Essa bandeira de trabalho decente foi lançada pela OIT em 1999. Essa doutrina é a síntese do mandato histórico da OIT, ou seja, a promoção de oportunidades para que homens e mulheres possam obter um trabalho produtivo
e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Para a OIT, a promoção do trabalho decente é o ponto de convergência de 4 objetivos estratégicos. A promoção dos direitos fundamentais do trabalho e conforme articulados na Declaração de 1994 de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, inclusive liberdade sindical e na negociação coletiva, erradicação do trabalho infantil e trabalho forçado e das condições análogas ao trabalho escravo e combate à discriminação no emprego e nas profissões. E também a geração, os 3 outros pilares, geração de mais e melhores empregos, extensão de proteção social, fortalecimento do diálogo social. Também, eu acho que vale ressaltar que a erradicação de práticas antissindicais abrangida pelos princípios fundamentais de liberdade sindical da Convenção 87 e de organização sindical e negociação coletiva, Convenção 98, que aliás foi ratificada pelo Brasil em 1952, tem tudo a ver com a realização do trabalho decente. Em primeiro lugar, a questão é inteiramente relevante aos princípios e aos direitos fundamentais da OIT. A prática, obviamente, lesiona diretamente os direitos de liberdade sindical de negociação coletiva, mas também é relevante em termos do crescimento econômico e do desenvolvimento, que significa a geração de mais empregos no médio e longo prazo. Mais organização sindical e negociação coletiva significa mais demanda, mais redistribuição de renda, também a erradicação do trabalho infantil, trabalho escravo e da discriminação no emprego significam melhor e mais eficiente alocação e investimento de recursos públicos e privados, além de todos os inequívocos argumentos morais e éticos. E 2 economistas de Harvard, James Madoff e Richard Freeman, no livro de 32 anos atrás, que virou uma lenda, na verdade, para o movimento sindical internacional, intitulado What Do Unions Do? O que fazem os sindicatos, fala do modelo do full voice de sindicalização e de negociação coletiva, contrariando o senso comum do monopoly effect, o efeito do monopólio salarial do sindicalismo. Ou seja, a sindicalização e negociação coletiva poderiam contribuir a mais eficiência e a mais produtividade devido ao acesso a mais informação, mais vozes que vêm de toda a equipe produtiva através de um diálogo social institucionalizado. Conclusão para a OIT: as práticas antissindicais e as outras violações dos princípios e direitos fundamentais do trabalho lesionam e subvertem o trabalho decente e as possibilidades de mais crescimento e desenvolvimento econômico. Outro assim, o cumprimento com os princípios e direitos fundamentais do trabalho pode contribuir a mais crescimento e mais desenvolvimento econômico. Bom, Trabalho Decente Brasil 2003 até 2014. Compromisso formal do Brasil com a promoção do trabalho decente teve seu início em 2003. Houve esse memorando histórico assinado pelo então presidente Lula e o então diretor-geral da OIT, Juan Somavia, e preconizando, promovendo o desenvolvimento da Agenda Nacional do Trabalho Decente no país. A Agenda Nacional foi lançada em 2006, a ela seguir a elaboração do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude, assim como a estruturação de experiências pioneiras no mundo, de elaboração de agendas subnacionais de trabalho decente, inauguradas pela Bahia em 2007, seguidas pelo Mato Grosso em 2009, a região do ABC Paulista em 2010, Curitiba em 2011, município de São Paulo em 2013, Osasco em 2015, só para citar
alguns de vários exemplos. Também houve em Brasília, em 2012, a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, com a esperança de formular diretrizes para uma política nacional de emprego e trabalho decente e atualizar o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, para contribuir ao Objetivo Nacional de Combater a Pobreza e as Desigualdades Sociais. E também tem a expectativa, inclusive com esse governo interino, com esse Ministério do Trabalho, de realizar a segunda Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente para o ano que vem. O Brasil virou campeão com esses compromissos com o trabalho decente. Não houve registro em nenhum outro país do mundo, inclusive dos outros 186 Estados-membros da OIT, de um processo de diálogo social dessa magnitude em torno da doutrina. Eu tenho o privilégio de ser testemunha dessa realidade, sendo estrangeiro. Aqui, na verdade, não tem outro Estado membro da OIT que tenha enraizado tanto essa doutrina de trabalho decente. E também tem essa instância e processo de diálogo social inéditos. As mesas nacionais de negociação e promoção do trabalho decente e sectorial, a construção civil pesada, iniciada em 2012, a cana-de-açúcar, iniciada em 2009. Também tem havido alguns avanços em outros setores específicos, por exemplo, sindicatos farmacêuticos do estado do Ceará, incorporando cláusulas de trabalho decente diretamente nas convenções coletivas.